Nós vamos então dar início à mensagem desta manhã. Antes de começar a falar-vos sobre aquilo que o Senhor propôs no meu coração, quero apenas aqui recordar alguns dos presentes e também àqueles que nos acompanham na internet, que esta mensagem é a continuação de uma série de mensagens que durante a pandemia eu tenho dado aqui e particularmente dei aos irmãos mais velhos. Isto é para todos, naturalmente, a palavra de Deus é sempre para todos, mesmo quando falamos dos irmãos mais velhos estamos a falar para os mais novos. A palavra de Deus aplica-se sempre a todos. Mas dizia eu, durante a pandemia e quando nós iniciamos os cultos apenas com os irmãos mais velhos, eu falei especificamente aos irmãos mais velhos e dei uma primeira mensagem sobre Menazon, uma segunda mensagem sobre sobre Caleb, e que é aquilo que eu chamei na altura a geração Caleb. A geração Caleb são aqueles dos 85 anos, 84, a geração 80. E depois isso levou-me a uma ou outra série de mensagens sobre o tema O Melhor Está para Vir. E de facto, nós vemos tanto em Menazon como em Caleb e em muitos outros nas Escrituras que o melhor para o crente está para vir. E o melhor está para vir não é quando a gente partir deste mundo. O melhor está para vir hoje, aqui e agora. O melhor está para vir. Assim tenhamos nós o entendimento e a visão, e não cegueira, para podermos perceber isso e ver isso. E isso levou-me a considerar uma terceira personagem bíblica, que é Ana. Eu já dei, se não estou em erro, 2 mensagens sobre Ana aqui. E agora, 2 ou 3, já nem sei. Mas dei mensagens sobre Ana. E hoje é a continuação daquilo que temos estado a ver. Evidentemente que aqueles que estão na internet não têm o que está para trás, porque as mensagens que eu aqui dei aos irmãos mais velhos não foram gravadas na altura. Esta, se tudo correr bem, ficará gravada, mas eu vou ter o cuidado de, quer no YouTube, quer no meu mural no Facebook, de colocar as gravações do que eu disse antes, porque elas existem, não porque fossem aqui gravadas, mas porque eu também falei sobre este assunto aos irmãos que se reúnem na igreja nas Fontainhas, em São João da Madeira, via online. E, portanto, como aquilo está gravado, via online, aqueles que tiverem interesse em querer saber o que é que foi dito antes, poderão ali acompanhar. Vamos então passar à continuação. A última coisa que nós vimos sobre Ana, e já agora, Ana está no capítulo 2, e nós vamos ler mais uma vez, capítulo 2 do livro do Evangelho segundo Lucas, e lemos assim, versículo 36, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36, que diz assim: portanto, Ana era uma viúva de 84 anos, que foi contemporânea do Senhor Jesus Cristo. Quando ele nasceu, ela estava à espera dele. E a Bíblia fala da experiência dela no templo em Jerusalém. Já falamos muito acerca dela, mas ainda vamos falar mais alguma coisa hoje, assim me ajuda o Senhor. No versículo 36, então, nós lemos assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Cá temos mais uma pessoa da geração Caleb. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava testemunho a Deus, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Como eu disse, já falamos bastante acerca disto. Mas eu gostaria de agora
lembrar onde é que nós ficamos da última vez. Da última vez que eu vos falei, estivemos a analisar o facto dela ser profetisa. Não vou repisar aquilo que foi dito então, mas apenas vou lembrar que a Bíblia fala de poucas profetisas. Numa história de 6.000 anos na Terra, apenas 9 profetisas nós lemos na Bíblia, o que é uma raridade, o que é uma exceção, não é uma regra. E nós vimos então por que razão é que Deus apenas teve 9 profetisas. Eu na altura tive a ocasião de vos dizer que Deus colocou a responsabilidade do ministério da palavra de Deus sobre os homens. Foram homens que escreveram a Bíblia e nenhuma mulher. Foram 12 apóstolos homens que Deus escolheu para serem seus apóstolos aqui na terra, e depois mais um, que é o apóstolo Paulo, que é o apóstolo agora do corpo de Cristo. Não lemos de mulheres. Isto é muito importante. As mulheres têm um papel muito importante. Aliás, nós estamos a ver agora aqui, no caso de Ana, o importante papel que as mulheres podem e devem ter. E com outras mulheres nós vemos a mesma coisa. Mas Deus tem papéis distintos, que se complementam. Os homens são importantes e não são nada sem as mulheres, e vice-versa. Há uma complementaridade entre ambos e nós precisamos de compreender isso. E eu na altura expliquei que a razão por que Deus, excepcionalmente, em 6.000 anos de história, apenas escolheu poucas, aqui e ali, no tempo, mulheres para serem profetisas, foi porque os homens falharam na responsabilidade deles. E quando os homens falhavam na responsabilidade de Deus, Deus foi obrigado a ter que levantar mulheres. E nós aqui neste caso temos os homens a falharem redondamente. Vocês sabem quem eram os homens que tinham a responsabilidade aqui nesta altura? Eram os escribas e os fariseus. E o que é que o Senhor Jesus Cristo disse acerca destes homens? Vocês são condutores cegos. Supostamente deverias guiar as pessoas, mas vocês são cegos. E se um cego guiar outro cego, caem ambos na cova. Já viram porque é que Deus levantou aqui uma profetisa, naquele tempo de cegos? Podia falar muito mais ao longo dessa linha, mas não vou falar. E eu então tive a ocasião de dizer, explicar, o que é que quer dizer profeta. Muitas pessoas não sabem o que quer dizer profeta. Profeta significa etimologicamente aquele que anuncia a palavra de Deus. Há pessoas que pensam que o profeta é aquele que fala das coisas que estão para acontecer no futuro. Mas um profeta, biblicamente falando, não é aquele que anuncia o que está a acontecer, o que vai acontecer no futuro. É aquele que anuncia a palavra de Deus. Seja ela a respeito do futuro, seja a respeito do presente, seja a respeito do passado. A pessoa é profeta por anunciar a palavra de Deus. E evidentemente que aqueles que anunciavam a palavra de Deus a respeito do futuro eram profetas. Não por anunciarem o futuro, mas por anunciarem a palavra de Deus. Esta mulher era profetisa porque falava da palavra de Deus às pessoas. E isto é muito importante. Diz aqui o nosso texto que ela anunciava a palavra de Deus àqueles que esperavam a redenção em Israel. Ela estava ali no templo, era uma seta apontada às almas, falando aquilo que os escribas e fariseus não falavam, estavam silenciados, porque estavam mal espiritualmente e não tinham capacidade para falar o que deviam falar. E Deus teve que levantar esta mulher para falar o que os homens falharam em falar. Eu quero destacar este pormenor de anunciar a palavra de Deus. O facto desta mulher estar numa sociedade incrédula e mau não a desanimou. A tendência da maior parte das pessoas é quando olham para as circunstâncias e as circunstâncias não são favoráveis e até direi mais, são contrárias, desanimam, baixam os braços, porque olham para aquele, olham para aquela, olham para a frente, olham para trás, olham para os lados, e a tendência é sussurrar, baixar os braços, ficar desanimado. Ela não ficou desanimada. Que grande mulher esta mulher. Perante tanta incredulidade, ela falava da palavra de Deus. Eu quero chamar a vossa atenção aqui para o facto de que ela anunciava a palavra. E anunciava ao Senhor Jesus Cristo. Sabem que o Senhor Jesus Cristo é a palavra. Quando nós anunciamos a palavra, estamos a anunciar o Senhor Jesus Cristo.
Porque ele é palavra viva. E a Bíblia é palavra escrita. E nós precisamos de perceber isto. Que temos que anunciar a palavra viva, a palavra escrita. Há pessoas que não entendem isto. Sabem porquê? Porque quando vocês ouvem religiosos falarem das suas religiões, o que eles anunciam é a sua religião. E apresentam a sua religião como sendo a melhor. Esta aqui é a melhor. Esta aqui é a religião certa. Mas os verdadeiros crentes, os verdadeiros seguidores de Deus, não anunciam nenhuma religião. Não anunciam nenhuma igreja. Vocês já algum dia me viram dizer, anunciar uma igreja? Mesmo que seja esta igreja? Nunca. Porque nós anunciamos é o Senhor, é a palavra de Deus. Olha o que é que está ali escrito. Pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Romanos 16, 25. Pregação de quê? De igreja? De religião? A Bíblia diz pregação de Jesus Cristo. Se vocês pegarem no livro dos Atos dos Apóstolos, e temos ali uma grande atividade missionária no livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que todos eles, quando falavam, anunciavam o Senhor Jesus Cristo. Era isto que eles anunciavam. Se tu, porventura, que estás aqui esta manhã, ainda não percebeste porque é que nós anunciamos o Senhor Jesus Cristo, eu explico-te. Porque só o Senhor Jesus Cristo nos pode salvar. Não é a igreja, não é a religião, não é um conjunto de doutrinas. A única pessoa que nos pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. E eu já tenho explicado isto a muita gente. Por que razão é que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo? Porque há pessoas que pensam que se podem salvar por elas próprias. E pensam assim, eu não faço mal a ninguém. Eu não ando aí a fazer asneiras. Deus de certeza que naquele dia não me vai condenar, Ele vai me salvar. Desenganem-se. Quem pensa assim está completamente errado. Porque se nós nos pudéssemos salvar por nós próprios, o Senhor Jesus Cristo não precisava de vir a este mundo. Ele diria, bem, cada um de vocês faça o que pode e depois no fim fazemos contas. Mas não foi isso que ele disse, nem foi isso que ele fez. Ele teve que vir a este mundo porque ele viu que estávamos todos perdidos e não tínhamos forma de nos podermos salvar. E por isso ele veio cá fazer a única coisa que podia ser feita para a nossa salvação. Foi quando ele foi à cruz dar a sua vida para nós que estávamos mortos espiritualmente em delitos e pecados, pudéssemos nós próprios ter vida, a vida eterna, se crermos nele. Por isso é que anunciamos o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o que a gente precisa. A gente não precisa de igreja nem de religião, a gente precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque igreja passamos a ser quando nos convertemos. Porque quando nos convertemos, diz a Bíblia, o Senhor torna-nos parte da sua igreja. Agora, pensem no caso do tempo do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava na terra, como eu tenho dito muitas vezes. Se fosse a igreja que salvasse, a pergunta que nós iríamos fazer e que teríamos que fazer era muito simples. Qual é a igreja verdadeira? Se é a igreja que salva, eu tenho que saber qual é a igreja verdadeira, para eu ir para a igreja verdadeira e então ser salvo. Mas sabem de uma coisa? Nenhuma igreja pode salvar, mesmo sendo a igreja verdadeira. Porque quando o Senhor Jesus Cristo cá estava, o conjunto de crentes que se reunia com Ele constituíam a igreja verdadeira. E sabem de uma coisa? A Bíblia diz que estava lá uma pessoa, nessa igreja verdadeira, e estava perdida e foi parar ao inferno. Chamava-se Judas Iscariotes. E era apóstolo. Uma pessoa pode ter até responsabilidades numa igreja e estar perdida. Se não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E ele não creu. E portanto eu queria começar por dizer isto. Outra coisa muito importante que nós vemos é que ela perseverava com muita paciência. Ela tinha 84 anos, já tinha vivido muitos anos. Eu tenho a impressão que aqui não está ninguém com 84 anos, talvez o irmão João não, ainda não. 83, está quase com 84. Faltam 2 meses para ele ter 84. Quem tem 84 anos já viveu muitos anos aqui na Terra.
E ela tinha muita paciência, era muito paciente. Olha, ela tinha 84 anos. A Bíblia diz que ela era avançada em idade. O nosso texto, para além de dizer a idade dela, diz que era avançada em idade. Olha, irmão João, com 84 anos já é avançado em idade. Hein? Mas, como eu tenho dito, o melhor está para vir. E o melhor não aconteceu quando ela tinha 17 anos. O melhor para ela não aconteceu quando ela tinha 30 anos. Nem quando tinha 50. O melhor para ela aconteceu quando ela tinha exatamente 84 anos. Por isso é que eu digo que o melhor está para vir para vocês. E para mim. O Senhor tem coisas fantásticas para mim e para vós que vocês nem imaginam. Não percam a oportunidade. Porque Ele quer nos dar a gozar isso, a experimentar isso. Ela ansiou por este dia em que ela viu o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ela estava lá no templo em Jerusalém a falar às pessoas acerca dele, para que crescem nele. E ela teve o privilégio de o ver quando ele nasceu. Ela esperou com muita paciência. E Deus concedeu-lhe o desejo do coração dela. Sabem que ela era viúva. Pensem um bocado nas circunstâncias dela. As circunstâncias dela não eram fáceis. Porque ela era viúva. Além de ter 84 anos, que já são circunstâncias que não são humanamente falando e fisicamente favoráveis, ela era viúva. Agora, a situação de viuvez foi sempre difícil para toda a gente. Eu não vejo ninguém que seja uma viúva que seja fácil para ela. É sempre difícil. Não é brincadeira. Mas sabem de uma coisa? No primeiro século, onde ela viveu, há 2000 anos, ainda era mais difícil. Porque as viúvas do nosso tempo, não digo todas, mas muitas viúvas do nosso tempo têm segurança social. Mas na altura não havia segurança social. E sabem de uma coisa? Não é por acaso que nós lemos que aqueles diáconos que nós lemos em Atos dos Apóstolos no capítulo 6, ali naquela igreja pentecostal, não é por acaso que nós lemos que eles foram escolhidos para atender às necessidades das viúvas. Os apóstolos tiveram o cuidado de olhar para as necessidades das viúvas, porque eram muitas, e disse-lhes: vocês vão ter que ministrar às necessidades das viúvas. Ana provavelmente lutou com a pobreza, com a solidão, com a depressão. Algum de vocês passou por isso? Se passou, não está só. Mas há uma coisa maravilhosa que nós vemos nela. Ela nunca perdeu a esperança e a confiança em Deus. Ela é um exemplo poderoso para nós que estamos aqui nunca desistirmos. Nunca desistam. Eu há dias, esta semana, traduzi uma meditação que falava exatamente acerca disso. Nunca desistas. E falava do Winston Churchill. O Winston Churchill foi primeiro-ministro de Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um grande estadista. Ficou na história. E está na história. Sabem que ele, quando era miúdo, na escola onde ele andava, ele era um fraco aluno. Vocês pensam que ele era brilhante? Ele tornou-se um homem brilhante, mas inicialmente ele era daqueles alunos mesmo muito fracos. E sabem que um dia ele foi convidado para ir visitar a escola onde ele andou e falar às crianças que estavam naquela escola onde ele próprio andou. Estava todo o mundo ávido por saber o que é que ele ia dizer. Qual vai ser o discurso dele? O que é que ele vai dizer a esta gente? E o Winston Churchill dirigiu-se para a tribuna, olhou para a audiência, cheia de crianças. Diz o biógrafo que ele olhou para a cara de cada criança, olhos nos olhos, olhou para os olhos de cada criança. Toda a gente à espera como é que ele ia falar.
E ele disse isto: nunca desistas. E depois disse: nunca desistas. E depois disse ainda com uma voz mais forte: nunca desistas. Ouviram bem? Se isso é verdade, no caso dele, ele não desistiu e depois tornou-se em quem se tornou, é muito mais verdade para o crente no Senhor Jesus Cristo, quaisquer que sejam as circunstâncias. Se és fraco, talvez te consideres muito fraco. Ele era muito fraco e tornou-se no maior estadista de então, e se calhar de todos os tempos, não sei. É uma figura incontornável na história. Nunca desistas, espiritualmente acima de tudo. Uma coisa muito importante: vocês já notaram que ela dá a maior contribuição da vida dela? Ela foi fantástica, porque ela ficou viúva muito cedo. A Bíblia diz, eu já fiz referência a isso, ela só esteve casada há 7 anos. Eu não sei com que idade é que ela se casou. Na altura, as mulheres até se casavam bastante novas. Eu não vou agora fazer especulações acerca da idade em que ela se casou. Mas de certeza, ou quase de certeza absoluta, que ela estava viúva antes de 30 anos de idade. Com 20 e tal anos. Ela esteve viúva mais de 50 anos. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que esta mulher, diz a Bíblia, que desde sempre foi fantástica. A contribuição dela foi sempre fantástica. Mas o que é curioso nós vermos aqui na Palavra de Deus é que a maior contribuição que ela deu foi agora com 84 anos. O maior desempenho que ela teve foi na condição mais fraca em que ela se encontrava, com 84 anos. Não foi quando ela tinha 30, nem 40, nem 50. Foi com 84. Na condição mais fraca, mais frágil. Portanto, quando olhas para as tuas circunstâncias e te vês também em circunstâncias talvez tão fracas e frágeis, pensando que, olha, coitado de mim, coitada de mim, não penses dessa maneira. Porque ela foi nas condições mais frágeis que ela teve o maior desempenho. E Deus quer que tenhas o maior desempenho, quaisquer que sejam as tuas circunstâncias. Persevera em fazer o que podes, com o que tens, onde estás. Não sejas daqueles... Eu tenho ouvido alguns dizer assim: e tal, eu quando me reformar vou fazer, vou acontecer e vou... Isto para não dizer outras situações. E depois sabem de uma coisa? Eles reformam-se e não fazem nada. Zero. Conversa. É como aqueles que dizem: se eu tivesse dinheiro eu fazia acontecer. Conversa. Depois passam a ter dinheiro e não fazem nada, ainda fazem menos. Por isso é que eu digo: faz o que podes, onde estás, com o que tens. Não esperes pelas circunstâncias ideais. Aquilo que nós chamamos as circunstâncias ideais. O que é isso de circunstâncias ideais? Na escola da fé não existem circunstâncias ideais. Porque as piores circunstâncias podem ser o ideal para Deus fazer com que tenhas o maior desempenho. Portanto, não existem circunstâncias. Onde estás, com o que tens, como és, abandona-te nas mãos de Deus e vais ver o que é que Deus vai fazer. Quantos há que reclamam? Quantos há que ficam desanimados com o que não têm, com aquilo que não podem fazer? Eu agora estou muito velho, agora não posso fazer nada. Que conversa é essa? Acham que era a conversa dela? Agora estou muito velha, não posso fazer nada. Pois ela fez mais quando tinha mais idade e não quando tinha menos idade.
nossa fraqueza, muitas vezes, e a fraqueza em vários títulos, fraqueza de dinheiro, fraqueza de saúde, fraqueza de idade, qualquer fraqueza. Nossa fraqueza é a nossa condição ideal para Deus brilhar na nossa vida. E eu dou graças a Deus porque isto acontece particularmente na nossa fraqueza, para que a glória seja totalmente de Deus. Porque se ela fosse brilhante com 30 anos de idade, alguém poderia pensar: ei, aquela mulher de facto tem uma inteligência, uma capacidade, uma mente brilhante. Não, era quando a mente já não brilhava, era quando as forças já lhe faltavam. Foi aí que ela brilhou, pela graça de Deus e para a glória de Deus. Com 84 anos, havia coisas que esta mulher não conseguia fazer. Porque há coisas que nós já não conseguimos fazer. Ou então há coisas que nós não conseguimos fazer, de forma alguma, até porque nem temos talento para isso. Não temos capacidade para fazer certas coisas. Enfim, seja por que razão for, que a gente não consegue fazer. Com 84 anos, ela tinha coisas que não conseguia fazer. E há coisas que, naturalmente, devido à idade dela e devido ao facto de ela ser viúva, não podia fazer. Há coisas que as irmãs casadas podem fazer que as viúvas não podem. Por exemplo. E há coisas que os mais novos podem fazer que os mais velhos já não podem. Olha, alguns já não conseguem fazer o 4, chamado de fazer o 4, porque se desequilibram. Ou então pegar numa coisa pesada para transportar, já não tem forças para isso. Mas ela continuou a servir a Deus e deixai-me dizer, como nunca o fez antes, era sempre melhor. As nossas circunstâncias, as nossas condições não nos condicionam, ou não nos devem condicionar. Eu ontem tive uma conversa com alguns lá no casamento, e uma das coisas que eu tive, fizeram-me uma pergunta, sabem? Já agora vou-vos colocar a pergunta que me fizeram. Houve alguém que chegou-se ao pé de mim e perguntou-me o que é que eu preferia, se era estar lá no norte, ou se era, porque eu estive 15 dias lá em cima, se eu preferia estar lá no norte ou estar cá em baixo. E alguns estão com vontade que eu vou lá para cima, que eu vá lá para cima. Houve até quem dissesse que, olha, deves inverter isso. Vais só lá abaixo de vez em quando, passas mais tempo cá em cima. E fizeram-me esta pergunta. Vocês estão a ficar assustados. Mas estejam descansados, a nossa vida está nas mãos de Deus. Fizeram uma pergunta: gostas mais de estar lá em cima ou de estar cá em baixo? É uma pergunta que não é fácil de responder. Se fosse feita a pergunta a vocês, não sei o que é que vocês responderiam. Eu vou-vos dizer o que é que eu respondi. Eu disse: eu gosto de estar onde Deus quer que eu esteja. E depois disse outra coisa. A pergunta trazia atrás de si uma questão que era esta: qual é o melhor sítio? É lá em cima ou lá em baixo? Então a gente vai para o melhor sítio que a gente gosta, não é? Eu disse: eu não quero permitir ser condicionado por lugares ou por circunstâncias. Eu quero condicionar os lugares e as circunstâncias, pela graça de Deus. Não são os lugares nem as circunstâncias que me vão fazer. Eu é que quero fazer com que lugares e circunstâncias sejam top. Onde eu estiver, tenho que dar o melhor para que onde eu estiver, aquilo seja o melhor. E não é aquilo que supostamente é o melhor, me vai tornar melhor. Porque não vai. Não sei se perceberam. Bem, foi isso que eu respondi. E então, com 84 anos de idade, havia algumas coisas que ela não conseguia fazer. E ela fez o melhor exatamente nessa idade. Eu gosto muito das palavras que o Senhor Jesus Cristo um dia dirigiu a uma mulher. Uma mulher de peso.
Esta não era, quando o Senhor lhe disse isto a esta mulher, esta não era uma idosa de 84 anos, era uma rapariga nova. Não sei a idade dela, mas de certeza que não tinha essa idade. Maria de Betânia. Sabem o que é que o Senhor disse a Maria de Betânia? Quando ela o ungiu, ele ficou sem palavras, com o ato dela, com o gesto dela. Ungiu os seus pés, com os seus enxugou-os, com os seus cabelos também. Ele disse-lhe isto a ela. Ela fez. Ela tinha feito uma grande coisa. Mais ninguém fez. Isto parece quase ovo de Colombo, não é? Era tão fácil. Pois era, mas fizeste? Puseste o ovo em pé? Não puseste, pois não, mas ele pôs. Era tão fácil. Pois era. Um dia nós vamos chegar à glória e vamos dizer assim, a vida cristã era tão fácil. Pois é, e fizeste? Mas agora é tarde. O Senhor virou-se para ela e disse, ou melhor, o Senhor disse aos que estavam presentes a respeito dela. Ela fez. Eu espero que todos nós um dia ouçamos o Senhor dizer a nosso respeito, quanto mais não seja por uma forma de gratidão da nossa parte para com Ele, que Ele possa dizer de nós, Ele fez. Ela fez. Não sejamos inúteis, não sejamos preguiçosos, não sejamos indolentes. E sabem de uma coisa importante? Ela fez, disse ele, o que podia. O brilhantismo daquilo que nós podemos realizar para a glória de Deus não está em fazermos coisas que a gente não possa fazer. Porque lá está tal coisa. Eu até queria servir o Senhor. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia servir o Senhor. Mas tu não tens dinheiro, não podes. Se eu tivesse mais tempo, eu não tenho tempo. Agora não tenho tempo, se eu tivesse mais tempo eu fazia acontecer. Mas não tens tempo, não podes. Faz com o que tens. Tens pouco dinheiro. Faz com o pouco que tens. Tens pouco tempo. Faz com o pouco tempo que tens. Moisés, o que é que tu tens na tua mão? Senhor, tenho uma vara. Tens uma vara? Eu vou-te mostrar o que é que tu podes fazer com uma vara. E vocês sabem o que é que ele fez com a vara, não sabem? Até o mar vermelho se abriu com aquela vara. O que é que tu tens na tua mão? És idoso, eu sei. Estás fraco. As tuas forças já não são como as que eram. Eu sei disso. Mas o que é que tu tens? Faz o que podes. Com o que tu tens. Onde tu estás. Uma grande lição, entre muitas lições que nós aprendemos com Ana, com a vida dela, é que nós não devemos permitir que a idade, ou qualquer outra barreira, porque há muitas barreiras para nos impedirem. Eu não sei qual é a tua barreira. Pensa agora assim, porquê é que eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja? Porquê é que eu ainda não fui aquilo que Deus quer que eu seja? Porquê é que eu ainda não fiz aquilo que Deus quer que eu faça? Porquê é que eu ainda não fui onde Deus quer que eu vá? Porquê é que eu ainda não disse aquilo que Deus quer que eu diga? Porquê? Não permitas que a idade, ou qualquer outra barreira, seja ela qual for, te impeça de dar a contribuição para a obra de Deus que Deus merece. Jovens, velhos, não gosto de dizer velhos, idosos, ricos, pobres, com saúde, doentes, casados, solteiros, viúvos. Todos desempenham papéis importantes na obra de Deus. Notem o papel importante que ela desempenhou na obra de Deus. Apesar das limitações dela. Viúva e de 84 anos.
A história de Ana leva-me, a mim, espero que a vós também, a deixar de apresentar desculpas. Porque as desculpas só limitam e impedem a nossa eficácia, aquilo que Deus quer que a gente faça. Comecemos a fazer a diferença com os recursos que nós temos e com as oportunidades que Deus nos dá. E sabem, se Deus me dá uma oportunidade agora e eu não a aproveito, Ele nunca mais me vai dar essa oportunidade, porque ela passou. Pode dar outra, mas aquela já não. Vocês não imaginam o que nós perdemos em cada segundo que passa. Olha, sabem de uma coisa? Eu queria continuar a falar, mas está na hora. Eu pensava que aquilo que tinha para dizer dizia tudo agora, mas não consigo. Porque eu prefiro falar pouco, mas falar de maneira que vocês percebam, do que falar muito. Sabem, é como a água. Quando há chuva torrencial, já repararam nisso? A água não entra na terra, corre e vai para os rios e vai para os lagos. Mas quando ela cai, assim como tem caído agora nestes últimos tempos, nestes últimos dias, ou neste último dia, quando ela cai assim, pinga a pinga, ela não corre para lado nenhum, entra tudo na terra. Que esta bendita água das Escrituras possa entrar nos vossos corações. Que Deus vos abençoe e nos abençoe.